Evangelho de Marcos, capítulo 14, de 27 a 31. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, o capítulo 14, já há algumas semanas. O contexto é conhecido dos irmãos. Estes apóstolos, juntamente com Jesus, tinham acabado de celebrar a última Páscoa e a primeira ceia no cenáculo improvisado, numa casa que o Senhor havia predito aos discípulos que eles encontrariam um lugar em Jerusalém. E este momento no cenáculo foi um momento de grande alegria, mas também um momento de grande tensão e de dor, pois não só o Senhor Jesus anunciou que ele estava para ser traído, e isto trouxe grande dor aos discípulos, disse que seria por um deles, e isso trouxe tormento à alma e ao coração deles, mas o Senhor Jesus também estabeleceu com eles a ceia do Senhor, o sacramento que nós seguimos, obedecendo a palavra de Deus, e estabeleceu para eles os critérios, os fundamentos da nova aliança, uma aliança graciosa que se baseia na obra de Cristo Jesus. E embora eles estivessem neste ambiente, onde o Senhor Jesus substituía o velho pelo novo, a antiga aliança por uma nova aliança, um sistema meritório por um sistema de graça, e embora todas essas coisas estivessem prometidas e anunciadas por Cristo, o caminho que seria necessário ser trilhado por Cristo para que essas coisas acontecessem era um caminho difícil, um caminho duro. E então, quando o Senhor Jesus terminou de celebrar aquela ceia com os discípulos, Marcos diz que eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. E nesta caminhada daquela casa do cenáculo até o Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus avisa Pedro e os discípulos a respeito do que haveria de acontecer. Jesus faz um sério alerta a eles, uma advertência, chama a atenção deles para o que estava para acontecer. Em 1989, eu morava num bairro chamado Parigô de Souza, em Curitiba, e eu era um adolescente de 14 anos na época, e eu tinha um horário para chegar em casa. Meu horário era às 22h30, nunca depois disso. E minha casa ficava a 5 quarteirões da igreja, então eu podia ficar lá até 10h25. Em 5 minutos eu conseguia chegar em casa, dava tempo. E eu usava muito bem meu tempo para poder ficar na rua com a moçada. Eu gosto de fazer isso até hoje, só que hoje eu me dou a liberdade de ficar até um pouco mais tarde, desde que eu não esteja na casa da minha mãe, porque se eu estivesse na casa dela, teria horário até hoje. Mas, lá em 1989, numa certa noite, uma moça da igreja, uma adolescente, estava completando mais um ano de vida e toda a UPA ia para a casa dela. E eu estava muito animado porque nós íamos depois do culto de estudo, que era na quinta-feira. E o culto terminou lá pelas 9h tantas. E aí eu falei para minha mãe: olha, nós vamos lá, nós vamos todo mundo, os adolescentes vão para lá. E ela disse: mas é em outro bairro. O Parigô de Souza ficava num conglomerado que junto é chamado de Boqueirão. E a casa dela ficava num outro bairro que era a Vila Auer.
então nós tínhamos que pegar ônibus para ir para lá. Os outros filhos não tinham uma regra tão rígida de horário para chegar em casa, mas eu tinha. E aí meus pais fizeram um cálculo e disseram assim: olha, se você for, você vai poder ficar no máximo uns 10 minutos lá e terá que voltar por causa do horário, do tempo do ônibus. E além disso, você vai chegar sozinho e você vai ter que andar uns 5 quarteirões da igreja até em casa, e é perigoso. E eu, como todo adolescente de 14 anos, rebelde, transgressor, cheio de vontade de quebrar as regras, comecei a argumentar. E eu sempre fui muito bom de argumentação. E eu consegui argumentar dizendo que nós viríamos num grupo, se passasse um pouquinho, mas não seria muito, jamais atingiríamos as 23 horas. E, além do mais, era só 5 quarteirões até a nossa casa, e naquela época eu usava muito o termo maloca, e se eu visse alguma maloca, alguns moleques, eu trocava de rua, porque afinal de contas eu sempre fui alguém esperto, eu não ia cair numa cilada de ver uma maloca 11 horas da noite e passar ao lado dela. Mas minha mãe insistiu e falou, e cuidado, quem desobedece pai e mãe morre cedo, coisa que eu vivo falando para eles toda hora. E ela falou, não chegue, não, e eu insisti e fui. Bom, pela primeira vez na vida, que eu nunca tinha conseguido fazer isso, nunca tive coragem antes, mas pela primeira vez na vida eu estava voltando para casa 1h30 da manhã, um pouquinho além daquilo que eu havia prometido. Pior, sozinho. E então, contente, feliz da vida, pelo grande feito, sabia que ia ouvir bastante, mas estava muito animado pela coragem, a festa tinha sido muito boa, todo mundo estava muito contente lá, foi o máximo. Mas no penúltimo quarteirão para chegar na minha casa, esses dias eu entrei no Google e usei o sistema Street View para mostrar essa casa para o Caleb, e mostrei para ele, foi a um quarteirão desta casa aqui que seu pai foi assaltado. Faltando 2 quarteirões para minha casa, eu tinha que passar por uma rua que tinha um riozinho, e dos vários quarteirões ao redor, paralelos, a única rua que tinha uma ponte sobre aquele riozinho era aquela. Então o esperto aqui, que estava pronto para fugir da maloca, ele não tinha outro lugar para passar senão em cima da ponte. O esperto esqueceu que os maloqueiros também são espertos, eles ficaram no único lugar que não tem desvio, tinha que passar por lá. E aí eu de longe vi aquela situação e eu já comecei a lembrar da voz da minha mãe, falando que eu não deveria chegar depois do horário, que eu não deveria andar sozinho, que eu não deveria andar à noite. E quando eu cheguei próximo àquela maloca, um moleque, um daqueles lá, olhou para mim e disse, você tem fogo? E eu quase que eu falei, eu estou com fogo no coração, porque eu sei que eu vou me dar mal. E antes que eu pudesse responder, um outro chegou com a faca, pôs na minha garganta, um outro com um revólver apontou, e eles me tiraram tudo. Naquela época eu usava corrente no braço, corrente no pescoço, pulseirinha no braço, todo vaidoso, camisa para fora, relojão, aquelas coisas. Me levaram tudo, me deixaram a cueca e a meia. Não sei por que a meia, mas me deixaram a cueca e a meia. Tomei uns tapas, uns chutes, e só escapei de coisa pior pela graça de Deus, e porque na hora do desespero eles perguntaram, você mora perto daqui? Eu jamais, eu moro do outro lado da cidade, não sei o que eu estou fazendo aqui. E um conversou com o outro e disse, ele está longe de casa, pode deixar ele mesmo. E me largaram lá, e eu fui aquele 1,5 quarteirão, foi o caminho mais comprido que eu já percorri a pé na minha vida, porque eu ouvi todo o discurso da minha mãe, não daquela noite, os discursos desde quando eu tinha 5 anos de idade, que eu comecei a me lembrar, eu ouvi todos. Eu lembrei de todas as advertências, absolutamente todas. E quando eu cheguei no portão, o pior problema de todos eu tive que enfrentar. Eles levaram a chave também. E, portanto, para entrar em casa eu tinha que tocar a campainha. Essa foi a parte mais difícil daquela noite de aventuras. Minha mãe me recebeu, não disse uma só palavra, não precisava dizer. E depois ela preparou um leite, me acompanhou até a cama e orou comigo. Esse foi o grande sermão que eu recebi. Foi pior do que se ela tivesse dito o que eu estava esperando. Não disse, mas ela não falou, não disse. Naquele dia ela falou depois, mas naquela noite ela não falou ou não disse, pois segundo ela eu estava branco e tremendo, e de cueca e de meia, é sempre bom lembrar.
Muito bem. Quem nunca passou por uma história dessa? Em que foi advertido e ainda assim insistiu naquilo que estava para fazer. Que foi extremamente avisado e ainda assim foi lá e cometeu o erro. O Senhor Jesus, nessa circunstância, está advertindo Pedro. Ele, se já não bastasse aquele momento no cenáculo onde o Senhor Jesus ensinou aos discípulos que eles deveriam ser humildes, que eles não deveriam pensar a respeito de si mesmo muito mais além do que convinha. Quando o Senhor Jesus disse que um deles ia o trair, eles já deveriam ter percebido que o quadro era muito mais sério do que eles imaginavam. Quando eles indagaram uns para os outros, acaso sou eu? Eles estavam fazendo uma confissão de que todos são culpados perante Deus. Mas ainda assim, Pedro, com uma visão talvez mais elevada do que deveria ser de si mesmo, ele, ao ser avisado por Jesus que as coisas que aconteceriam naquela noite escandalizariam a todos, Pedro disse: eu não, Senhor. Todos podem se escandalizar com o que vai acontecer, mas eu não me escandalizarei. O texto de Marcos é muito interessante, porque quando ele descreve este alerta de Jesus no versículo 27, dizendo: todos vós os escandalizareis, ele faz uma citação de Zacarias capítulo 13, versículo 7, que é uma profecia de advertência contra o povo de Israel, dizendo que Deus viria, feriria o pastor e dispersaria as ovelhas. Marcos ressalta que Jesus fez essa citação, e Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu sou o pastor de vocês, e vocês me seguem há 3 anos, vocês andam comigo, vocês foram comigo nos lugares mais secretos, vocês estiveram comigo nos momentos mais dramáticos, vocês viram as coisas mais poderosas acontecendo, vocês viram coisas fantásticas acontecendo comigo, eu fiz promessas a vocês, eu ensinei, eu preguei a vocês, mas vocês vão passar por uma experiência nessa noite, que quando essa noite terminar, vocês estarão escandalizados comigo. E o que significa estar escandalizado com Jesus? Significa que todas as esperanças que eles colocaram em Jesus foram por água abaixo. Significa que todo o poder que eles viram Jesus manifestar naquele ministério, eles simplesmente não veriam naquela hora e eles ficariam escandalizados. Significava que aquele reino prometido por Cristo, que muitos dos discípulos entendiam como sendo um reino político, naquela noite eles descobririam que não era um reino político, porque o rei deles seria preso, seria traído, seria preso e depois, posteriormente, seria assassinado como um criminoso, como um bandido. E então o que Jesus estava dizendo é que o que estava prestes a acontecer é que ele seria ferido por Deus. Deus estava permitindo essas coisas, Deus estava no controle dessas coisas, mas os homens não suportariam o que Jesus estava prestes a passar. E por conta disso os homens se escandalizariam com Cristo. E eles se dispersariam, e eles correriam, eles fugiriam, eles sumiriam daquele lugar. E Pedro diz: eu não, Senhor, comigo isso não vai acontecer. E aí Jesus insiste com Pedro e diz para Pedro: Pedro, esta noite, nesta madrugada, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me trair 3 vezes. A madrugada dos judeus era dividida em 4 estágios, 4 partes. E essas partes, elas eram divididas exatamente ao cantar do galo. Então, nós sabemos, quem tem aí, quem lida com animais, ou quem mora perto de um sítio, ou quem tem alguém que tem um galinheiro perto da sua casa, sabe que os galos, eles cantam no meio da noite. E isso acontece mesmo aqui no Ocidente. E eles cantam em horas marcadas. Às vezes tem um ou outro desregulado, mas eles cantam normalmente no mesmo horário. E isso divide a madrugada. E a madrugada do judeu era dividida por isso. E então o que Jesus estava dizendo é: antes que o dia amanheça, Pedro, antes que o dia amanheça, você será colocado à prova, e você vai me negar. Você não vai só se escandalizar comigo, você me negará. E então, ao falar estas palavras, Jesus estava denunciando algo que aqueles discípulos não conheciam a respeito deles mesmos. E não só isso, mas Jesus faz algo ainda mais interessante nesse texto, que é a parte para nós que mais nos interessa. Jesus diz para os discípulos: mas, versículo 28, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós
para a Galileia. Jesus estava dizendo, o nosso ministério, o ministério de Jesus com aqueles discípulos, começou às margens do mar da Galileia. Foi lá que Jesus chamou os primeiros discípulos, inclusive Pedro. Eles estavam numa pescaria fracassada e Jesus os chamou lá. E Jesus está dizendo, Pedro, vocês vão se escandalizar comigo, vocês vão fugir, vocês vão me abandonar, vocês vão ficar distantes, mas eu afirmo para vocês uma coisa, podem ter certeza, eu vou ressuscitar e eu vou atrás de vocês, e eu vou reiniciar esse ministério de vocês, eu vou chamar vocês, eu vou preparar um novo tempo, uma nova esfera de trabalho para vocês, um novo comportamento, uma nova vida. Mas Pedro insistia, não, Senhor, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Se for necessário que eu morra contigo, eu morrerei, mas de modo nenhum te negarei. E aí Marcos acrescenta que os outros todos disseram a mesma coisa. Assim disseram todos. Os 11 que ali estavam, porque Judas já havia saído no meio deles, mas os outros 11 que ali estavam, Pedro e os 10, disseram, ainda que seja necessário morrer com o Senhor, nós morreremos, mas de modo nenhum nós abandonaremos o Senhor, ou nós negaremos o Senhor Jesus. Este é o quadro que está aqui pintado por Marcos. O que nós aprendemos com esse quadro? Olha, nós aprendemos com esse quadro uma mensagem maravilhosa para o nosso coração. Por quê? Porque dentro do capítulo 14 provavelmente não tenha nenhum outro texto que retrate melhor o amor de Jesus pelo seu povo, o amor de Jesus por nós, do que este quadro aqui, nestes versículos que nós acabamos de ler. Por quê? Veja bem, em primeiro lugar, porque nós, como seres humanos, nós não conhecemos o íntimo do nosso ser. Nós achamos que nós nos conhecemos. Nós achamos que nós nos conhecemos bem. Nós até temos o hábito de dizer a seguinte frase, ninguém me conhece melhor do que eu mesmo. Por quê? Afinal de contas eu convivo comigo faz 38 anos. Ninguém me conhece melhor do que eu mesmo. A verdade é que nós não nos conhecemos. Nenhum daqueles discípulos estava sendo falso. Eles estavam falando aquilo que era a sinceridade do coração deles. Pedro estava dizendo o que Pedro pensava. Pedro estava dizendo o que ele sentia, e o pensamento dele naquela caminhada para o Monte das Oliveiras, o sentimento dele, de fato, eu não tenho a menor dúvida que era esse. O sentimento dele era, Senhor, eu jamais farei isso. Senhor, eu jamais vou negar o Senhor, se for necessário eu vou morrer contigo. E nós vimos os primeiros acontecimentos na sequência do texto, não vou me adiantar hoje, mas na sequência do texto nós vamos ver que os primeiros acontecimentos é que quando Jesus vai ser preso, traído por Judas, Pedro pega de uma espada e ele se arremete contra o soldado. O problema é que ele não era muito bom de mira, e uma vez ele deve ter mirado no meio da cabeça, ele errou, acertou do lado e arrancou a orelha do soldado. Mas eu não tenho a menor dúvida que Pedro era um homem corajoso. E ele estava disposto às últimas consequências para ficar ao lado de Jesus. E para caminhar, mesmo que fosse para a morte com Cristo. Mas qual que era o grande problema? O grande problema é que Pedro, assim como os outros, e assim como cada um de nós, não conhecia a si mesmo verdadeiramente. Nós fazemos ideias, na maioria das vezes, no superlativo a respeito de nós. Nós imaginamos que quando nós formos passar por uma situação difícil, nós usaremos da nossa inteligência, da nossa força, da nossa expertise, e nós vamos atravessar. Quando minha mãe me alertou, lá em 1989, eu não imaginava, eu não estava me colocando numa situação de risco voluntariamente, consciente de que eu ia sofrer. Na minha cabeça, de fato, eu era esperto o suficiente para não cair numa cilada. Assim como Pedro se achava bom o suficiente para não ser traído por si mesmo. E o grande problema do homem até hoje continua sendo esse. Nós nos achamos bons demais, nós nos achamos suficientes demais, nós nos achamos extremamente conhecedores de nós mesmos. E o que Jesus mostrou para aqueles discípulos é que Jesus os conhecia mais do que eles próprios. Jesus disse para eles, vocês vão se escandalizar. Vocês vão. E a grande mensagem desse texto, primeiramente para nós, é: não faça uma ideia superlativa de você. Porque nenhum de nós, nem eu nem você, nos conhecemos de fato.
como nós verdadeiramente somos. Existem alguns filmes muito interessantes hoje em dia que são verdadeiros laboratórios sobre isso. Eu assisti há algum tempo atrás um filme chamado Nevoeiro, e nesse filme uma boa parte de uma pequena vila fica presa dentro de um supermercado porque um denso nevoeiro, um nevoeiro estranho, toma conta da cidade. E o problema é que as pessoas que tentavam sair do mercado e enfrentar aquele nevoeiro eram pegadas, eram tomadas e mortas por grandes tentáculos que ficavam do lado de fora do mercado. E então as pessoas ficaram ali dentro em situações extremas. E aí o laboratório começa. No meio daquela situação extrema, tinha gente que se tornou extremamente violenta, tinha gente que se tornou extremamente melancólica, tinha gente que cometeu suicídio lá dentro, tinha gente que decidiu sair para ajudar alguém que estava do lado de fora, tinha gente que dizia, eu não saio daqui por nada. Teve gente dentro daquele mercado que abriu mão de salvar a esposa e o filho para proteger a própria pele. Por quê? Porque quando o homem é submetido a situações extremas, e se fosse com qualquer um de nós, não sabe ao certo o que vai fazer. Porque nós não nos conhecemos de verdade. Agora, se nós não nos conhecemos de verdade, por outro lado, este texto, quando Cristo relata o que está para acontecer com aqueles homens, nos ensina o quê? A despeito da nossa ignorância a respeito do nosso íntimo, o Senhor Jesus conhece-nos absolutamente, completamente, profundamente, exaustivamente. Deus sabe tudo a nosso respeito, inclusive o que nós não sabemos. Aí você fala, ok, pastor, eu sei disso, Deus é onisciente. Ah, é? Você já parou para pensar que Jesus, mesmo sabendo como estes homens se comportariam, na noite mais dramática da vida dele, o Senhor Jesus não se privou da amizade deles, não se privou da companhia deles, o Senhor Jesus não se esquivou deles, o Senhor Jesus não abriu mão da companhia deles, mesmo sabendo que eles seriam vacilantes, mesmo sabendo que eles o trairiam, que eles o abandonariam, que eles, especialmente no caso Pedro, o negaria. Você já parou para pensar nisso? Que todos os anos do ministério terreno de Jesus, aqueles 33 anos, Jesus conviveu com a ideia de que os homens que ele traria para perto dele, estes mesmos homens que veriam as coisas mais extraordinárias, que nenhum olho sequer os olhos daqueles homens viram, contemplando o próprio Filho de Deus encarnado, este mesmo Jesus conviveu dia após dia da sua vida, consciente de que aqueles homens que ele escolheu, estes mesmos homens o abandonariam. E aqui eu tenho um banquete de graça, de misericórdia, de amor, dentro deste capítulo tão difícil no Evangelho de Marcos, porque o que Marcos está nos mostrando através daquele aviso de Jesus, é que Jesus que nos conhece completamente, ele é capaz de nos amar completamente, a despeito do que ele sabe a nosso respeito. E nós somos tão diferentes disso, irmãos. O nosso amor pelas pessoas está condicionado àquilo que nós sabemos sobre elas. É ou não é assim? Você pode ter a maior amizade do mundo, a maior intimidade com a pessoa, mas no dia que você descobre que essa pessoa traiu você, ou no dia que você descobre algumas coisas sujas sobre essa pessoa, o que acontece naturalmente? Nós desprezamos, nós ficamos longe. Irmãos, até nós que somos cristãos, nós fazemos isso. Quando a gente descobre alguma coisa que seja degenerado, que seja algo imoral a respeito de alguém, mesmo do nosso convívio, o que nós fazemos? Nós colocamos de lado. Nós escolhemos outras pessoas para frequentar a nossa casa. Nós escolhemos outras pessoas para nós frequentarmos as casas delas. Mas foi isso que Jesus fez. Jesus escolheu 12 homens. Sabia que um deles o venderia por 30 moedas. Sabia que outro deles o negaria 3 vezes numa madrugada. E na terceira vez, olhando nos olhos dele. E sabia que os outros 10 fugiriam. E não acreditariam que ele ressurgiria. Ele sabia que mesmo depois de ressurreto, entre eles teria um que ia pedir para colocar o dedo na ferida, só para ter certeza que não era um fantasma ou que não era uma ilusão.
Mas a despeito disso, ele não abriu mão da companhia deles. Ele não abriu mão de tê-los. E ainda mais, ele foi para aquela cruz por aqueles homens. Por quê? Porque o Senhor nos conhece completamente. E quando Ele diz que nos ama, Ele nos ama não porque Ele sabe poucas coisas de nós e ainda não se surpreendeu com os absurdos que nós podemos fazer. Ele nos ama a despeito de qualquer coisa que nós venhamos a fazer. No início do culto nós lemos o Salmo 19 e nós lemos no versículo 12 a seguinte frase do salmista: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? O salmista está dizendo: quem é capaz de se conhecer a si mesmo ao ponto de perceber tudo o que faz de errado? Não existe ninguém. Por isso ele pede ao Senhor: Senhor, me perdoa, inclusive das coisas que me são ocultas. Nós não sabemos nada, mas Deus sabe tudo. E Deus te ama e me ama a despeito de tudo que nós sabemos que nós somos e de tudo que nós somos e nós nem sabemos que somos. Por isso, você jamais surpreenderá Deus, nem positivamente e nem negativamente. O amor de Deus por nós não pode ser aumentado por nada que eu faça e também não pode ser diminuído por nada que eu faça. Porque Ele simplesmente nos ama a despeito de tudo. E este texto, eu creio firmemente que ele está relatado no Evangelho para que eu perceba isso, para que eu entenda que eu não sei nada sobre mim e Deus sabe tudo, e apesar de saber tudo, Ele me ama mesmo assim. Isso é maravilhoso. Agora então se conclui: o que nós devemos fazer então, pastor, diante disso? Bom, eu preciso entender em primeiro lugar que sem Deus eu não posso fazer absolutamente nada. Eu não posso. O Senhor Jesus, pregando e falando sobre a videira e dizendo que Ele era a videira, Ele afirmou categoricamente para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Nós não nos levantamos, nós não sequer despertamos num dia sem que o Senhor faça isso por nós. Nós jamais resistiremos ao pecado, à tentação, à tribulação, a não ser que Deus nos sustente. Porque se nós não bastasse a fragilidade que existe em nós mesmos, nós ainda somos atacados constantemente. Eu tenho uma horta em casa, gosto muito dela. Tento cuidar dela todo dia, plantar uma coisinha diferente, jogar água lá. E tem lá na minha horta alguns chuchus que o Sr. Josias colheu aqui atrás e me deu para plantar lá. O chuchu dá uma rama bonita e ele precisa de subir em algum lugar para que ele possa produzir. E faz um tempão que eu estou lutando com uma rama de chuchu para ela subir na grade que tem lá. Só que ela não sobe. Aí de um tempo para cá eu comecei a amarrá-la. Ela tem, na rama do chuchu, ela tem um cipózinho bem fininho, muito delicado. Mas você pode pegá-lo e enrolá-lo lá na cerca e ele vai subir. Pelo menos teoricamente deveria subir. O problema é que eu faço isso dia sim, dia não, e eu volto lá e está no chão. Aí eu faço de novo, volto lá e está no chão. E eu já estava invocado com aquilo, falando assim: mas o que está acontecendo? Aí, neste final de semana eu descobri. Ontem eu estava mexendo lá, e nós temos uma cadelinha em casa, e nós temos o terreno ao lado da nossa casa, e depois tem todos aqueles lotes da igreja lá, existe um portão ali, e quando aquela cadela me vê abrindo o portão e indo para o lado de lá, enquanto eu estou do lado de lá, ela fica. Quando eu ameaço de voltar, ela volta correndo, porque ela morre de medo de eu trancar ela do lado de lá. Eu já fiz isso várias vezes para castigá-la. E então, tinha terminado de arrumar a horta, inclusive prender a minha rama lá no arame, e voltei, puxei a mangueira de água, e quando eu puxei, eu vi que ela não estava lá. E ela sempre está lá comigo. Eu falei: o que essa cadela está fazendo? Eu voltei quietinho, e eu descobri o que estava acontecendo com a minha rama. Ela vai lá, e ela morde a rama do lado de fora, e corta o cipózinho, e a rama do chuchu cai para o lado de dentro. Aí você fala assim: pastor, o que a sua rama tem a ver com a nossa noite aqui, com o sermão? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque nós não passamos de uma rama como aquela.
ou Deus nos põe de pé, ou nós caímos porque somos flexíveis demais, ou nós caímos porque alguém vem e rói a nossa corda, ou as enfermidades, os imprevistos da vida, as tribulações, as pessoas. E aí eu acredito que talvez Deus olhe para nós todos os dias e nos encontre como aquela rama caída no chão, e vai lá e Ele pega: vou colocar você em pé de novo. Por quê? Porque sem mim nada podemos fazer. Qual foi o grande erro de Pedro? Pedro disse: não, Senhor, o Senhor nunca errou. Em 3 anos de ministério o Senhor nunca disse uma palavra errada. Mas hoje o Senhor está errado, porque o Senhor disse que eu vou te negar e eu não vou negar o Senhor. Qual foi o problema de Pedro? Pedro esqueceu que da mesma boca que saiu aquele alerta para ele, saiu a frase: sem mim nada podeis fazer. Pedro, se eu não te sustentar, você vai me negar, Pedro. E Jesus estava dizendo: Pedro, essa noite você vai me negar. Talvez já tenha acontecido com você. É provável que sim, já aconteceu comigo. Quando nós fazemos uma ideia muito elevada de nós mesmos, e quando nós menos percebemos, nós estamos no chão, porque sem Cristo nós nada podemos fazer. Eu não sei nada sobre mim mesmo, Deus sabe tudo e Ele me ama apesar disso. Então o que eu preciso entender? Eu preciso entender que sem Ele eu nada posso fazer. Eu preciso entender que é absolutamente importante que eu me lance aos pés de Jesus, que eu abrace a graça e a misericórdia dEle sobre a minha vida, que eu confie que o amor dEle é capaz de me absolver das mais terríveis culpas, dos mais terríveis pecados, e apresentar diante dEle o meu coração. É isso que o salmista faz no Salmo 19, é isso que o salmista faz no Salmo 139. Ele diz: Senhor, não há nada escondido em mim. Se eu vou para o alto, o Senhor me conhece. Se eu desço ao mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Se eu tomo as asas da alvorada e vou para os confins dos mares, lá o Senhor está. O Senhor me conhece. Antes que eu fosse formado, o Senhor já estava me entristecendo no ventre da minha mãe. Eu não tinha nenhum dia, mas todos os meus dias estavam esquadrinhados e escritos pelo Senhor. Nenhuma palavra me chega à boca, o Senhor já sabe todas. Não há como esconder nada do Senhor. Então, Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim alguma coisa má e conduz-me pelo caminho reto, porque só o Senhor pode fazer essas coisas. E o que eu posso fazer? Eu posso me agarrar à graça, à misericórdia, ao amor do Senhor. O Senhor deixou algo para aqueles discípulos se agarrarem, mas eles também cometeram um erro. O Senhor Jesus deixou uma promessa para eles, disse: olha, vocês vão se escandalizar comigo, vocês serão dispersos como a profecia de Zacarias, mas eu irei atrás de vocês na Galileia. Esta era a grande âncora para que os discípulos se abraçassem com ela. Jesus disse que Ele vai ressuscitar e Ele vai restaurar nosso ministério. Mas eles ficaram com medo. Eles fugiram naquela noite, eles se esconderam. Jesus ressuscitou, eles não acreditaram, eles voltaram como Pedro a serem pescadores. E depois Jesus, como havia prometido, vai encontrá-los novamente numa pescaria falida, que eles não tinham conseguido pegar peixe algum. E o Senhor Jesus os chama de volta, manda-os pescar, para que eles voltassem e entendessem o que eles não tinham entendido ainda: sem mim nada podeis fazer. O que nós podemos fazer, além de entender isso, além de confiar na graça e na misericórdia do Senhor? Nós devemos confiar nos caminhos de Deus. Ora, Jesus chegou para eles e disse: isso vai acontecer com vocês. Eles não acreditaram, eles duvidaram e eles insistiram. Pedro, especialmente, vai para o pátio do sacerdote, onde Jesus está sendo, num tribunal falsificado, sendo julgado. E Pedro fica por lá, e eu já disse isso para vocês, a minha suspeita é que Pedro tinha um plano. Ele já tinha tentado matar o soldado, não conseguiu, arrancou a orelha, Jesus pôs a orelha de volta. Não contente, ele foi atrás e ficou lá no pátio. E eu imagino que Pedro estava absolutamente convicto de que ele tinha que fazer alguma coisa, ou morrer juntamente com Cristo. E então Pedro estava preparado para enfrentar espadas, Pedro estava preparado para enfrentar tribunais, Pedro estava preparado do lado de Jesus para ir às últimas consequências. O que Pedro não estava preparado era para ser questionado por pessoas simples
no meio da madrugada, próximo a uma fogueira, a respeito de Jesus. Você conhece Jesus? Jesus não estava por perto, Jesus estava dentro da casa. E Pedro começou a gaguejar e: não sei do que vocês estão falando, eu não conheço isso. Não, nós vimos você andando com ele. Não, vocês estão enganados, eu não conheço. Não, você verdadeiramente é um deles. Ele diz: não sou. E começou a bravejar, a brigar, provavelmente a xingar. E nessa hora Jesus sai e olha nos olhos de Pedro. O que precisava ser lembrado a Pedro? Ora, se nós lermos nos outros evangelhos, esse texto está relatado em ambos, em Lucas e em Marcos, como nós lemos, e está também em Mateus. Diferente de Marcos, Mateus registra algo interessante. Ele diz que Jesus falou para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe o que significa? Que até aquele momento de fracasso na vida de Pedro, fazia parte do projeto de Deus, para que algo que ainda faltava acontecer com Pedro acontecesse. Pedro já tinha andado sobre as águas, Pedro já tinha estado com Jesus em lugares em que Jesus curou, libertou, expulsou demônios. Pedro já tinha estado com Jesus em situações em que ele multiplicou o pão. Mas faltava uma coisa para o coração de Pedro. Pedro ainda precisava ser convertido verdadeiramente. E aquele momento de negação foi o grande golpe na autossuficiência, no orgulho, nas pretensões de Pedro. E então, o que eu devo fazer frente a este eu desconhecido, a este grande amor de Deus por mim, apesar de mim mesmo? Eu devo confiar que os caminhos de Deus, ainda que sejam duros, dolorosos, para mim, são caminhos que vão me conduzir para mais perto de Deus, mesmo que seja pela vergonha, pelo sofrimento e pela dor. Imagine se você fosse Pedro, você pudesse apagar um dia da sua vida. Que dia você apagaria? Imagine que este apóstolo teve que conviver pelo resto dos dias com a alcunha de alguém que negou Jesus. Mas essa negação trouxe para Pedro um resultado maravilhoso, porque foi nesse momento em que o coração dele foi verdadeiramente golpeado e quebrantado, para que deixasse de ser um coração de pedra e se tornasse um coração de carne. E quando Jesus encontra com Pedro, dias depois, lá no Mar da Galileia, este Pedro é outro. E o Pedro que nós conhecemos no Novo Testamento, que escreve inclusive, é um Pedro totalmente diferente. É um Pedro renovado, é um Pedro transformado, é um Pedro que pensa antes de falar, é um Pedro que sente, é um Pedro que ama, é um Pedro extremamente amoroso, afável, é um Pedro cuidadoso, é um Pedro com defeitos ainda, mas com certeza um Pedro totalmente diferente daquele que dizia: ainda que eu tenha que morrer, mas jamais te negarei, porque aquele Pedro ainda não se conhecia de verdade. Talvez hoje você faça uma alta ideia sobre você, e você diga: eu não preciso de igreja, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso dessa coisa de crente, de ficar orando, de ficar buscando a Deus, de cantar, eu não preciso dessas coisas nada, porque afinal de contas eu não bebo, eu não fumo, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, está tudo numa boa, e olha, eu nunca vou dizer nenhum absurdo contra Deus, então está tudo muito bem comigo. Deixa eu dizer algo para você: está tudo muito mal com você, porque você não entendeu ainda que você não se conhece e que você não é capaz de imaginar as coisas absurdas que você pode fazer, assim como eu também não sou. E por que que é tão importante aceitar o convite de Cristo? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por que é tão importante atentar para os alertas de Jesus para a nossa vida? Por que é tão importante crer no amor de Deus? Porque Ele nos conhece e Ele nos ama apesar de nós mesmos, e tudo que Ele sabe que nós temos que passar é absolutamente importante para nós, ainda que seja difícil, ainda que seja dolorido, ainda que nos traga vergonha, ainda que seja absolutamente doloroso, mas se for necessário que nós passemos por isso, porque
Pedro, com certeza, aprendeu que era melhor ser o Pedro que negou do que ser o Pedro que não se conhecia e que não tinha ainda experimentado o que é verdadeiramente viver sem Cristo no mundo, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Que nós entendamos isso. O que Jesus tem para nós nesta noite é uma mensagem de amor. Eu conheço vocês e amo vocês, apesar de tudo que eu sei. A questão é, vocês se conhecem? Você crê no amor de Jesus por você? Você confia neste amor? Porque não dá para ser cristão sem entender que o amor de Deus por nós é infinito e o amor de Deus por nós jamais acaba. Por isso que Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Nem a angústia, nem a tribulação, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem as criaturas, nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque Deus nos ama apesar de tudo, o que nós sabemos que somos e o que nós não sabemos. Então Jesus alertou Pedro e Jesus também nos alerta. Naquela noite, lá em 1989, eu imaginava que eu ia chegar em casa e eu ia receber apenas a disciplina, a consequência do que eu tinha feito. Mas quando eu cheguei em casa, eu recebi o que é próprio de uma mãe e de um pai. Eu recebi um amor que cobre a multidão de pecados. Depois, posteriormente, eles me colocaram no meu devido lugar. Mas naquela noite que eu estava quebrado, desacreditado, frustrado, machucado, decepcionado comigo mesmo, naquela noite eles mostraram para mim que o amor deles por mim era muito maior do que eu imaginava, e que eles me amavam muito mais do que eu imaginava, porque eles me conheciam mais do que eu me conhecia, e eles sabiam que eu ia me dar mal, mas ainda assim isso não diminuiu o amor deles por mim. O amor de Deus por você é assim também. Deus sabe quando a gente vai se dar mal, Deus sabe quando a gente vai ser desobediente, mas o amor dele não muda. Você pode voltar para os pés de Jesus, porque ele continua te amando como ele sempre te amou. Vamos ficar em pé. Nós vamos encerrar nesta noite levando conosco esta mensagem para o nosso coração, para que a gente sempre lembre que nós corremos o risco de falhar, que nós não nos conhecemos, mas que Jesus nos conhece e ele nos ama. Senhor Deus, muito obrigado por esta mensagem, ó Deus. Seria tão difícil para nós se os discípulos, os apóstolos, fossem super crentes, ó Deus, que nunca tivessem falhado, que nunca tivessem, ó Deus, caído. Para nós seria um peso insuportável, porque nós jamais acreditaríamos de fato que nós somos filhos teus, vivendo, ó Deus, os fracassos, os erros, as quedas que nós experimentamos hoje em dia. Mas, ó Deus, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que eles eram homens como nós somos, sujeitos a erros como nós somos. Eles tinham um eu desconhecido como nós também temos. Mas, assim como eles, ó Deus, nós também recebemos este amor do Senhor, que é um amor consciente, é um amor que não se assusta, nem se surpreende com nada que nós façamos, mas é um amor, ó Deus, que é capaz de apostar em nós, que é capaz de se doar por nós, que é capaz de ir nos buscar quando nós nos afundamos nas trevas mais profundas. Ó Deus, se há alguém aqui nesta noite perdido, desacreditado, alguém, ó Deus, que se sinta tão afundado, que não possa ser alcançado por esse teu amor, que o Senhor, ó Deus, faça com que este coração lembre do que aconteceu com Pedro. E, ó Deus, que ele creia no grande amor do Senhor por ele, um amor que não pode ser surpreendido por nada de errado que eu faça. Mas, por outro lado, ó Deus, se há alguém aqui tão autoconfiante como Pedro estava, e completamente, ó Deus, ignorante quanto à possibilidade de erro, que o Senhor, ó Deus, permita que algo aconteça na vida dessas pessoas, para que elas percebam, ó Deus, que assim como eu, assim como cada um de nós aqui, assim como os apóstolos, todos nós somos muito piores do que nós imaginamos. E estamos sujeitos a erros. E a não ser que o Senhor venha nos sustentar, nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas, ó Deus, que essas pessoas percebam isso. E que eles entendam, ó Deus, que o Senhor os ama a despeito disso. Que, ó Deus, ninguém esteja aqui tentando provar algo para o Senhor. Porque é, ó Deus, com certeza, um projeto falido
nós não temos que provar nada para o Senhor, porque o Senhor conhece exatamente o que nós somos. Nós precisamos sim de depender do Senhor e crer no teu grande amor e no caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós, porque certamente é o caminho que nos conduz a uma vida transformada e uma vida, ó Deus, que verdadeiramente glorifica o Senhor, não, ó Deus, pelas vitórias que nós experimentamos, mas glorifica o Senhor pelas vitórias que o teu Filho realizou na cruz do Calvário em nosso lugar, das quais, ó Deus, todos nós desfrutamos do resultado hoje e desfrutaremos por toda a eternidade. Que assim, ó Deus, o Senhor abençoe cada um de nós, dos menores aos maiores, dos mais novos aos mais velhos, para que a gente possa ouvir os alertas do Senhor, entender que somos fracos, mas sempre lembrar que o teu amor extravasa todas as medidas que nós pudermos imaginar, e o Senhor jamais nos abandone. Ó Deus, ensina-nos também a olhar com o mesmo amor que Cristo nos olhou, que o Senhor nos ensine a olhar as outras pessoas também. Que nós, ó Deus, não façamos juízo, nem julguemos ninguém, e nem, ó Deus, extinguemos, ó Pai, do nosso meio de convivência, pessoas que falharam em alguma área. Ó Deus, nós somos todos pecadores, ajuda-nos, ó Pai, a sermos misericordiosos e acolhedores uns com os outros, para que, ó Deus, na nossa vida hajam também as marcas do amor de Cristo que está derramado sobre nós. Que assim, ó Deus, nós possamos testemunhar este amor a todo mundo. Pedimos essas bênçãos ao Senhor nesta noite e te agradecemos por tudo que o Senhor nos concedeu aqui, em nome de Jesus. Amém.